Olá, bem-vindos de novo. Tema de hoje: cólicas e gases em bebês. Como identificar, como tratar, como resolver por completo. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Seimetz, eu sou fisioterapeuta e terapeuta também. E sou formado há 20 anos, me formei em Curitiba, no Paraná, moro em Palmas, no Tocantins, trabalho atendendo pacientes de modo presencial e também por videoconferência ao redor do mundo, enfim, hoje não tem mais limites, né? E também dou cursos na área da minha técnica que eu trato. Eu desenvolvi uma técnica ao longo desses 20 anos, depois de 9.000 pacientes atendidos aí, eu desenvolvi uma técnica que chama terapia sintrópica. E essa técnica é baseada na neurociência, baseada na nova medicina germânica, baseada em estudos transgeracionais e baseado também na terapia manual com técnicas da cinesiologia aplicada. Com essas quatro ciências, com essas quatro disciplinas, eu conglomerei, desenvolvi um protocolo, um sistema, onde eu trabalho há muitos anos para cá e atendo também crianças e bebês, inclusive no tema de hoje que a gente vai falar, e tem tido uns resultados bem importantes, bem interessantes, onde às vezes a medicina convencional não chega, onde às vezes o medicamento não resolve por completo. Então hoje a minha área de tratamento são as doenças crônicas de difícil solução. Gustavo, o que é uma doença crônica? Tudo aquilo que passa de 3 meses. Então o sintoma, ele passou de 3 meses, o corpo tem uns 3 meses para tentar se autorresolver. Se ele não consegue nesse período, significa que ficou crônico. Alguma coisa está atrapalhando. E tem várias coisas que cronificam uma doença. E em outras lives eu já falei quais são as causas que cronificam a doença. Hoje não é o assunto aqui. O foco aqui são os bebês, até aí os 3 aninhos de idade, que tem mais esses sintomas de cólicas e gases. Então, sem mais delongas, vamos direto para o assunto, certo? Quando o bebê, seja ele recém-nascido até 3 anos de idade, tá? Recém-nascido até 3 anos de idade, onde são as fases maiores aí, onde a criança, o bebê, enfim, tem as cólicas, pode ter uma pequena diarreia, pode ficar constipado também, enfim, gases e tudo mais, e daí vem todas as consequências, né? Não consegue dormir, agitação no sono, choro, e assim por diante. E a mãe, às vezes, naquele desespero, não sabe muito o que fazer, fica enchendo o saco do pediatra, com toda a razão, muitas vezes, porque ela está desesperada, às vezes mãe de primeira viagem e tal, não sabe o que está acontecendo com o filho, sempre acha que é alguma coisa muito grave e às vezes não é. Será que meu leite que está dando alergia? As famosas alergias, todo mundo hoje falando de alergia. Será que meu leite dá alergia, etc e tal? Enfim, vamos falar aqui das maiores causas que não entram na medicina convencional, que está falando sobre as cólicas e gases em crianças. Então vamos lá. Quando uma criança tem cólica, geralmente o processo está ou sobre o estômago ou sobre o intestino grosso. Tá? Ele pega a parte da digestão e a parte do intestino grosso. Pode ter um pouquinho de intestino delgado, muitas vezes tem também. Quais são os 2 conflitos emocionais que mais mexem com o estômago e com o intestino grosso? Raiva com contrariedade indigesta. Não vivido pela criança, de forma alguma. É a mãe. Então, 99% dos casos onde você tem a mãe que vivencia raiva indigesta, algo que eu não aceito, algo que eu não digiro, algo que eu não perdoo, quando coloca não perdoar, nós recaímos sobre o intestino grosso. Quando cai sobre a temática do conflito emocional, algo sujo, nojento, desgostoso, insuportável, que eu desejo eliminar e não consigo eliminar, uma sogra que enche o saco, uma colega de trabalho, uma cunhada que apurrinha, sei lá o que. Cada um tem a sua novela, a sua história. Uma vizinha que estaciona na sua vaga na garagem, sei lá o que.
Quando a mãe vivencia raiva, injustiça, contrariedade indigesta, algo que não aceita, algo sujo, nojento, desgostoso, insuportável, que não consegue perdoar, que não consegue aceitar, que não consegue se livrar, adivinha onde vai recair? Exatamente sobre o querido filho, querida filha. O bebê, por frequência materna, você sabe que a mãe está no cinema com o pai, deixou o filho pequeno em casa, o filho começa a chorar em casa, a mãe começa a vazar o peito, muitas vezes. Lá no cinema, está a quilômetros de distância, mas é por frequência de ligação, que até os 3 anos de idade é muito forte na mãe e no filhote, seja no animal, no mamífero e no ser humano, tem essa ligação, que tem hoje explicações pela neurociência. Hoje não é o tema de hoje, mas enfim, reflete no filho. Então esses reflexos não é culpa da mãe, nem nada disso, tá? Mas esse reflexo do emocional sobre o filho é um espelho. É um espelho. Então a criança só está refletindo. A criança até 3 anos de idade, provavelmente o sintoma que ela tem não é gerado dela, ela que está vivendo, sofrendo, não é dela. É provavelmente a mãe, raramente o pai. Na maioria das vezes é a mãe, 99% das vezes é a mãe. E aí começa a ficar fácil, até certo ponto, porque a mãe sabe o que ela está vivendo. E eu estou falando de cólica. A cólica mexe ou com o estômago ou com o intestino grosso, que está relacionado às raivas, contrariedade a algo que não aceita, algo que não digere, algo sujo, nojento, desgostoso, insuportável, que eu desejo eliminar, mas eu não consigo eliminar ou perdoar. Então você tem que ver, se você é mãe, se você está escutando e conhece alguém, tem que verificar que campo da vida é. Será que é com pai, com mãe? Será que são com irmãos? Será que é com o próprio marido? Será que é algo com um cunhado, com uma cunhada? Um sogro, com uma sogra que se instalou lá dentro da casa? Com alguém do trabalho? Com quem é que está vivenciando tudo isso aí? É importante saber quem é. E é importante fazer à noite. Então a grande segunda dica da noite, primeiro, entender o conflito. Estou falando de cólica. E gases, Gustavo. Gases é muito parecido. Só que tem um detalhezinho a mais. Quando a criança tem gases, provavelmente é algo que a mãe está vivenciando, algo ruim, sujo, inaceitável, algo que não vai para frente, não se desenrola, algo estagnado, que não vai para frente, que não anda, que não tem andamento, algo ruim, inaceitável, insuportável, que não deslancha, que não vai, que não desenrola. Isso vai gerar gases na criança. Eu estou falando de conflitos emocionais, lógico que tem outras causas. Pode ter toxina na parada, pode, mais raro, mas pode, tá? Mas Gustavo, e se for de uma alergia alimentar ou uma hipersensibilidade alimentar, também tem a ver com o emocional. E alergia alimentar pode dar cólica. E alergia e hipersensibilidade alimentar pode dar gases. E recai novamente sobre a mãe, provavelmente. Ou algo que a mãe está vivendo agora, que viveu na gestação, às vezes começou na gestação, nascimento, até 3 anos de idade da criança. Tem que ver o que ela vivenciou, o que ainda está vivenciando. E a melhor forma é perdoar. Primeiro se auto-perdoar e aceitar, depois aceitar os outros. Enquanto você não aceita os outros, enquanto você não aceita você, que você pode acertar e errar, que você é passível de erro, todo mundo é, você tem qualidades e defeitos, todo mundo tem. Enquanto você não aceita você não aceita o mundo. E quando você não aceitar o outro, você vai gerar raiva. E essa raiva às vezes fica com você. E vai se expressar muitas vezes no filho. Ou às vezes até no pet. Se você tem um animal doméstico, um cachorro, um gato, algum outro animal, isso pode refletir também no animal. E às vezes o animal começa a ficar doente. É muito comum. A criança tem 2 aninhos de idade,
tosse, bronquite, tosse, bronquite, tosse, bronquite, de repente o cachorro começa com tosse. Isso eu já vi acontecer, inclusive dentro da minha família. Então é importante você ver tudo isso que está refletindo. Mas então, Gustavo, tudo é culpa da mãe? Não, não tem nada a ver com tudo culpa da mãe. Mas muitas coisas da criança é um reflexo do comportamento da mãe. Por isso que a mãe tem que estar em paz. Você entendeu? Com ela mesma. Não é ela não ter problema, é ela saber lidar com o problema. E às vezes não é algo de agora. Tem a outra jogada da história. Às vezes não é algo de agora que a mãe está vivenciando agora. Provavelmente tem gatilhos agora. Tem, tá? 99% das vezes tem gatilho no momento presente. Mas às vezes é algo cíclico. O que é algo cíclico, Gustavo? Algo cíclico é algo que está se repetindo da história de vida dessa mãe. Então, se a mãe, quando ela tinha 1 aninho de idade, quando a mãe tinha 2, 3 aninhos de idade, quando a mãe tinha, na vida fetal dela, algo aconteceu nesse contexto de algo sujo, nojento, imperdoável, inaceitável, às vezes que a mãe vivenciou, não foi ela, foi a mãe dela que vivenciou. Aí já entra uma história transgeracional, entende? O algo cíclico pode ser transgeracional? Pode. Pode ser algo que veio já da mãe, ou seja, a avó dessa criança. A avó materna dificilmente é a paterna. Provavelmente a avó materna. Então, a avó materna com a mãe e depois agora a mãe vivenciando gatilhos muito parecidos do mesmo contexto, da mesma história, mesma conotação, vai gerar isso. O que você pode fazer se você é mãe ou está me ouvindo, conhece alguém que tem um bebê, uma criança que está tendo esses problemas de cólicas, de gases? Primeiro, fazer um exercício para essa mãe, um exercício falado mental, que ela imagina a mãe dela na frente, a mãe dela, a mãe da mãe. Imagina ela na frente e perdoa a mãe pelas coisas que viveu na vida fetal com ela, no nascimento com ela, falando. Mãe, eu te perdoo por isso, te perdoo por aquilo, agora eu te aceito do jeito que você é. Pegue a mãe, fale para essa mãe, falar para a mãe dela que aceita ela do jeito que ela é, com as qualidades, com os defeitos. Que por favor perdoe ela por ter julgado ela negativamente. Porque você que é pai, você que é mãe, está me ouvindo, se há de convir que você não recebeu um manual de Deus para saber como criar filho, não é verdade? Você não recebeu esse manual. Você vai cometer erros. Seus pais erraram com você, você vai errar com seus filhos vão errar com os deles e assim por diante. Você não ganhou o manual de Deus. Graças a Deus. Você entendeu? O erro é bom. O problema sempre é bom. Ele sempre traz a semente da solução contigo. Então, tratamento. O que você pode fazer? Hoje à noite, agora. Você que está me ouvindo é mãe, tem um filho assim? Ou pai? Pegue e faça o exercício. Você fecha os olhos, imagina a sua mãe na sua frente e pede perdão para ela que você julgou ela negativamente. Pelas raivas, por tudo. Quando você estava na sua vida fetal, no seu nascimento, até os seus 3 anos de idade, pede perdão e fala: mãe, eu te aceito do jeito que você é, a partir de agora em diante eu te aceito. Pronto, primeira fase concluída. Transgeracional, avó, mãe da mãe. E agora, você que é mãe, pega o seu filho e quando ele estiver dormindo à noite, você vai falar no ouvido direito dele o seguinte: que você libera ele das suas dores e sofrimentos, que ele não é culpado. Falando desse jeito, com ele dormindo, você sussurra no ouvido dele: meu querido filho, fulano e tal, Felipe, por exemplo, Felipe, querido filho, agora eu te libero das minhas dores e sofrimentos, das minhas raivas, das minhas contrariedades que eu estou vivendo durante toda a tua vida, na sua vida fetal, que eu vivi com a minha mãe, agora eu te libero. Isso não é seu. Você não foi culpado, nem é. Agora eu te libero. Te amo muito, você está seguro e protegido. Pronto, acabou, está resolvido. 2 tratamentos. Tratar a mãe, a avó,
pegar o seu filho e falar esses comandos para ele. De grosso modo, a grosso modo, você vai fazer algo transgeracional e algo de mãe para filho, para se libertar de todos esses processos, desses conflitos emocionais de raiva indigesta, algo sujo, nojento, desgostoso, que está gerando cólica e gases. E o cérebro vai entender, lá no inconsciente, porque você está falando com o filho dormindo, e é uma técnica que vai estimular o inconsciente. É tipo uma hipnose. Por isso que tem uma força muito grande falar com o filho, com ele dormindo, ou a filha, com ele ou ela dormindo, e você sussurra e fala honestamente. E desculpabiliza o filho. E você libera o filho dos seus problemas. Pronto. Isso vai desencadear todo um processo biológico e neuronal, onde essas coisas, até geneticamente, vai dando estímulos e vai desligando, e vai desligando, e vai desligando. Gustavo, vai funcionar? Provavelmente vai funcionar muito. Tem paciente que resolve por completo. Só fazer isso que eu falei. Só fazer isso que eu falei. E se não resolver, Gustavo, aí não tem jeito, tem que tratar, tem que procurar um profissional e tratar, porque às vezes tem que saber quando foi, com quem foi, etc. Às vezes só esse geralzão é um geralzão que vai melhorar 60% dos casos. Não todos, óbvio, não todos. Mas uns 60% eu garanto que vai ter resultado. 60% vai ter resultado. Depois vocês me mandam por direct aí qual o resultado que teve. Se melhorou ou não a cólica e os gases. 60% vai ter resultado. Então, hoje foi esse tema, cólica e gases em bebês e crianças. Eu falei processos aonde está vindo a causa e dei de bandeja de presente no de grátis aqui para vocês um tratamento muito forte e profundo. Ele é forte e profundo. É um tratamento neurolinguístico avançado que vai desprogramar coisas que estavam programadas e reprogramar coisas novas para que pare isso aí.